Na próxima noite de lua cheia, Olavo preparou-se para o embate. Ele sabia que, se houvesse alguma chance de deter a criatura, seria durante essa fase lunar. Armado com uma espingarda de caça carregada com balas de prata, que ele encomendou com um amigo, uma ideia sugerida por Geralda, baseada nas lendas sobre lobisomens. Ele ficou no aguardo dos sintomas da aproximação da fera. Ele tinha certeza de que ela viria. O local estava envolto em uma atmosfera sinistra, iluminado apenas pela luz prateada da lua cheia que banhava a paisagem. O silêncio era absoluto, exceto pelo ocasional farfalhar das folhas ao vento e o distante uivar dos cães do bairro, que pareciam pressentir o perigo. Olavo permaneceu escondido atrás de uma casa em construção, observando a rua em direção à casa de Luiz com atenção. Ele podia sentir o suor escorrendo por sua testa, mas não era apenas o calor da noite que o fazia transpirar. Era o peso da responsabilidade que carregava consigo. Sabia que, se falhasse, o bairro inteiro poderia pagar o preço. Por outro lado, se conseguisse eliminar a ameaça, talvez pudesse restaurar a paz que outrora existira naquela comunidade. Os minutos pareciam se arrastar como horas. Então, pouco antes da meia-noite aconteceu. Um som gutural, quase inumano, ecoou da cabana. Olavo apertou a espingarda com mais força, preparando-se para o que viria a seguir. A porta rangeu ao ser aberta lentamente e uma figura emergiu. No início era apenas Luiz, vestido com suas roupas rasgadas e sujas. Mas conforme ele caminhava em direção à floresta próxima, algo começou a mudar. Diante dos olhos incrédulos de Olavo, Luiz caiu de joelhos no chão, soltando um grito agudo que cortou o silêncio da noite. Seu corpo começou a convulsionar, os ossos estalando enquanto sua forma humana se distorcia. Pelos negros começaram a brotar de sua pele e sua silhueta cresceu até assumir proporções monstruosas. Em questão de segundos, a transformação estava completa. Onde antes havia um homem, agora erguia-se uma besta colossal, com olhos vermelhos flamejantes e garras afiadas como lâminas. O lobisomem rosnou, farejando o ar, como se percebesse a presença de Olavo. Sem hesitar, o homem levantou a espingarda e mirou cuidadosamente. Seu coração batia descontroladamente, mas sua mão permanecia firme. Quando a criatura avançou em sua direção, ele apertou o gatilho. O disparo ecoou pela noite como um trovão. A bala de prata atingiu o braço da fera, causando um uivo ensurdecedor de dor. O impacto fez a criatura cambalear para trás, mas não a deteve completamente. Com um rugido furioso, ela girou o corpo e fugiu para dentro da floresta, desaparecendo entre as árvores em uma velocidade impressionante. Olavo permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele havia ferido a besta, mas sabia que aquilo não era suficiente. O lobisomem ainda estava vivo e provavelmente voltaria mais forte e enfurecido. Mesmo assim, ele sentiu um pequeno alívio. Pela primeira vez, o monstro sangrava. Pela primeira vez, havia prova concreta de que ele podia ser ferido e, consequentemente, morto. Nos dias seguintes, o bairro foi tomado por um misto de alívio e apreensão. Depois de 4 dias, Luiz reapareceu, mas agora mancava e usava um braço enfaixado, escondendo-se ainda mais do que antes. Seu olhar furtivo e sua postura evasiva confirmavam as suspeitas de todos. Ele era, de fato, o lobisomem. O medo que antes pairava sobre o bairro ganhou contornos ainda mais sombrios. Agora sabiam quem ou o que estavam enfrentando. Mas também sabiam que o terror estava longe de terminar. Para Olavo, aquele tiro representava apenas o começo. Ele havia provado que o monstro podia ser ferido, mas também tinha despertado sua ira. O próximo confronto seria inevitável, e desta vez ele precisaria estar preparado para dar o golpe final. Os dias que se seguiram ao primeiro confronto foram marcados por uma tensão quase insuportável. O bairro inteiro parecia estar prendendo,
a respiração, à espera do próximo movimento do lobisomem. Luiz, ou melhor, o monstro que ele se tornava sob a luz da lua cheia, havia desaparecido novamente, mas todos sabiam que ele não estava derrotado. Pelo contrário, o ferimento no braço era um sinal claro de que ele havia sido provocado e criaturas como aquela não esqueciam facilmente. Era apenas uma questão de tempo até que ele retornasse, mais furioso e determinado do que nunca. Olavo sabia disso melhor do que ninguém. Ele passou as noites seguintes planejando sua próxima investida. Não podia permitir que o lobisomem continuasse ameaçando suas famílias, seus amigos e seu lar. Desta vez, ele não cometeria erros. Decidiu que estaria ainda mais preparado. Além da espingarda de 2 canos, agora carregada com balas de prata duplas, ele também levava consigo um revólver de 6 tiros, também com balas de prata, caso precisasse de uma segunda chance para acabar com a besta. Sabia que o confronto final seria brutal e arriscado, mas estava disposto a pagar qualquer preço para proteger aqueles que amava. A noite fatídica chegou mais uma vez. A lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando o bairro com uma luz fria e implacável. Os animais domésticos estavam inquietos, latindo e uivando sem parar, enquanto os moradores tentavam encontrar algum conforto em suas casas trancadas. Olavo, posicionado perto da floresta onde o lobisomem havia desaparecido na última vez, aguardava pacientemente. Cada sombra parecia mover-se lentamente. Cada farfalhar de folhas ecoava como um prenúncio do que estava por vir. Então, os uivos começaram. Primeiro distantes, depois cada vez mais próximos, até que o som pareceu vibrar diretamente no peito de Olavo. Ele segurou firme sua espingarda, ajustando a mira enquanto escutava os passos pesados da criatura aproximando-se. Quando o lobisomem emergiu das árvores, foi como se a própria noite tivesse ganhado vida. A besta era ainda maior do que antes, seus músculos retesados e sua pelagem negra brilhando sob a luz da lua. Seus olhos vermelhos ardiam com uma fúria animal, exibindo todo o ódio e frustração por ter sido descoberto e por alguém querer confrontá-lo. E seu focinho estava arreganhado, exibindo dentes afiados como lâminas. Sem hesitar, Olavo apertou o gatilho. O estrondo do disparo ecoou pela floresta e a bala atingiu o peito da criatura com precisão mortal. O impacto fez o lobisomem rugir de dor, mas ele não caiu. Em vez disso, avançou com uma velocidade assustadora, forçando Olavo a recuar rapidamente. O homem disparou o segundo cano da espingarda, mas dessa vez estava desequilibrado e errou o tiro. O monstro cambaleante, ferido mortalmente, se virou e bateu em retirada, como se alimentado por uma força sobrenatural. Percebendo que a espingarda estava descarregada, Olavo a jogou no chão e sacou o revólver. Com o coração martelando no peito, ele começou a atirar repetidamente enquanto perseguia a criatura em direção ao bairro, tentando atrair a criatura para longe das casas. Os tiros ressoavam pela noite, cada um encontrando seu alvo. O lobisomem urrava a cada impacto, mas parecia incapaz de parar. Finalmente, após o 6º disparo, a besta tombou no chão, seu corpo imenso tremendo em espasmos, enquanto sangue escorria de seus ferimentos. Mas, mesmo caído, o monstro ainda não estava completamente derrotado. Com um último rugido ensurdecedor, ele se levantou cambaleante e fugiu, desaparecendo na direção da rodovia próxima. Olavo, exausto e coberto de suor, correu atrás dele, agora acompanhado pelas pessoas que saíram de suas casas atraídas pelos disparos, determinado a garantir que o lobisomem não escapasse novamente. Quando chegou à estrada, viu algo que jamais esqueceria. O lobisomem atravessou a rodovia desesperadamente, tentando alcançar a floresta do outro lado. Mas no momento em que ele pisou no asfalto, um caminhão surgiu na escuridão, suas luzes altas iluminando a cena como um holofote.
O motorista, surpreso demais para reagir a tempo, não conseguiu evitar o impacto. Houve um estrondo violento quando o veículo colidiu com a criatura, lançando-a para o alto antes de ela cair no chão, com um baque terrível. Olavo e outros moradores que haviam sido alertados pelos tiros correram até o local do acidente. O motorista do caminhão, visivelmente abalado, saiu de seu veículo gritando: "Eu atropelei algo enorme. Parecia um cachorro, mas era muito grande." Ele apontava para o asfalto, onde deveria estar o corpo da criatura. No entanto, quando os moradores chegaram lá, não encontraram nada. Nenhum cadáver, nenhum rastro de sangue. Era como se o lobisomem tivesse evaporado no ar. Por alguns instantes, todos ficaram em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Alguns começaram a murmurar que talvez aquilo fosse um sinal de que o monstro estava finalmente derrotado, enquanto outros temiam que ele ainda estivesse vivo, escondido em algum lugar. Olavo, porém, não sentia alívio. Ele sabia que, enquanto não visse o corpo inerte da besta, o perigo continuava a pairar sobre eles. Nos dias seguintes, o bairro permaneceu em alerta. As crianças não saíam de casa e os adultos evitavam andar sozinhos à noite. Mas aos poucos, os relatos de ataques cessaram. Os cães pararam de uivar sem motivo e os animais domésticos deixaram de ser encontrados mutilados. Era como se o lobisomem tivesse desaparecido completamente. Até que, alguns dias depois, um grupo de urubus chamou a atenção dos moradores. Eles estavam reunidos em um ponto específico perto da rodovia, bicando algo entre as folhas secas. Curiosos e cautelosos, alguns homens decidiram investigar. Ao se aproximarem, sentiram um cheiro insuportável de carne podre. E o que encontraram confirmou tudo o que haviam enfrentado nas últimas semanas. Ali, entre os restos de vegetação e o cheiro nauseante da morte, estava o corpo nu de seu Luiz. Seu corpo estava irreconhecível, coberto de marcas de bala e ferimentos profundos. Embora fosse humano novamente, era evidente que ele havia sucumbido aos ferimentos causados pelo confronto final. Para os moradores, não havia mais dúvidas. O lobisomem estava morto. Com a morte de seu Luiz, o bairro lentamente voltou à normalidade. O medo que havia dominado a comunidade começou a dissipar-se, substituído por um senso renovado de segurança. As famílias retomaram suas rotinas e as crianças voltaram a brincar nas ruas sem medo de serem atacadas por sombras invisíveis. Para muitos, a experiência havia sido traumática, mas também servira como um lembrete poderoso da força da união e da coragem diante do desconhecido. No entanto, a história do lobisomem de Aparecida do Norte não foi esquecida. Ela se transformou em uma lenda local, contada em sussurros durante as noites de lua cheia. Alguns duvidavam que o monstro realmente existisse, atribuindo os eventos a uma combinação de superstições e coincidências. Outros, no entanto, juravam ter visto a besta com seus próprios olhos e acreditavam firmemente que haviam testemunhado algo sobrenatural. Uma coisa era certa: nunca mais um homem misterioso como seu Luiz voltou a rondar aquele bairro sob a luz da lua cheia. Saudade imensa de minha irmã, que me criou e a quem nessa história dei o nome de Geralda. Sua astúcia e sua perspicácia eram coisas excepcionais, assim como seu imenso coração. Ela nos deixou há alguns anos, mas vive e viverá para sempre em meu coração. Te amo, mana. Nós vivemos essa história